Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado à Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje é mais um vídeo onde nós vamos falar de livros. É um vídeo que eu deixo especificamente no canal uma vez por mês, que a gente vai falar sobre livros. A gente tem os vídeos de pregação sim, que abençoam as nossas vidas, que é um vídeo que o Espírito Santo ministra aos nossos corações, mas hoje a gente vai falar de livros que edificam, né? Como a gente pode passar o nosso tempo, consagrar o nosso tempo para a glória de Deus. O livro de hoje escolhido, ou melhor, os livros de hoje, é uma coleção. Vou mostrar aqui para vocês. Eu vi poucas pessoas falarem sobre esse livro, por isso que eu quis trazer aqui para vocês também no canal. É esse aqui, O Essencial do Cristianismo. É uma coleção de 3 livros, depois eu vou tirar eles aqui da caixinha para mostrar, um por um para vocês. São livros que vão falar sobre história da igreja, são livros muito bons. Eles são divididos, ó, na igreja primitiva, aqui na idade medieval e na reforma protestante, e aqui na idade moderna até a contemporaneidade. Então, a gente vai entender aqui, cada cor de livro vai significar, como eu falei, uma era da igreja. Mas a gente vai entender aqui nesses livros mais sobre a história da igreja, e é um ótimo livro. Para mim, foi meu primeiro livro assim para falar especificamente sobre a história da igreja. Eu achei essa coleção muito boa, principalmente quando a gente quer um material bom, barato, ilustrado, um material que é super completo. Aqui são vários autores que escreveram essa obra, teve até uma autora que faleceu, e aí eles fizeram, mesmo assim, publicaram um livro em memória. E a gente vê, ó, esse é o primeiro, que é do Avivamento Apostólico aos Prenúncios da Reforma. Vai falar sobre os discípulos, vai falar sobre os apóstolos, vai falar aqui Augustinho, vai falar aqui sobre Tomás de Aquino, vai falar aqui sobre os filósofos também, vai falar antes da pregação mesmo do cristianismo, vai falar sobre os filósofos também, o que eles falaram e como isso contribuiu para a pregação do evangelho. Então a gente vai ver aqui várias etapas também, e todas aqui vai mostrar várias coisas ilustradas também aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar uma página para vocês, tá vendo? Vai falar sobre as cruzadas, vai falar sobre várias coisas, imagens muito boas, elas são em preto e branco, mas são muito boas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar assim, ó. Eles têm bastante páginas, as páginas são de ótima qualidade também. E é bastante história, ó. Tá vendo? Esse aqui é a estátua e igreja francesa representando Irineu. E aí, são livros também, gente, para consulta, tá? Não são livros que a gente lê uma vez na vida. São livros que a gente sempre pode voltar para consultar. Tem até partes deles que eu fiz vários comentários de lápis, assim, que quase não dá para ver na câmera, porque lápis não aparece muito bem. Mas são ótimos livros para grifar, para entender, para aprender. É maravilhoso, ó. E tem esses quadradinhos também, que eles estão nesse cinza mais escuro. E eles vão falar assim, a espiritualidade apostólica. Cada um vai falar sobre o tema do seu livro. Nesse caso aqui é a espiritualidade apostólica. Mas em outros vai falar sobre daquela época, né? Como que aconteceu. A gente vê também aqui, eu vou até mostrar para vocês o sumário, que é muito bom para a gente ter uma noção sobre os temas centrais desse livro. No caso do primeiro livro, vai falar uma homenagem, né, à autora que faleceu, a apresentação, introdução à história da igreja, o ambiente histórico que recebeu o cristianismo, Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus Salvador, o século apostólico, a igreja entre os gentios, ventos de adversidade, perseguições e heresias, os pais da igreja, as perseguições sobre o Império Romano, a antiga igreja católica, os teólogos do Ocidente e do Oriente, a igreja ao fim do período anteniceno, a conversão e a influência de Constantino, amargas controvérsias, os primeiros sinais do inverno, os concílios da igreja pós-niceia, líderes eminentes da era pré-medieval, Agostinho de Hipona, as invasões bárbaras e o feudalismo, a igreja católica romana, as missões, o avivamento monástico, o surgimento e o avanço do Islã, que também ele mostra não só a história da igreja, aquilo que está dentro da história da igreja, mas ele também dá um panorama da história geral. Então vai falar o que é o Islã, como que o Islã também estava ali participando de muitas coisas que estavam envolvendo a igreja, né? Estavam envolvendo a história, por exemplo, Israel, quando tem as cruzadas, eu vou continuar lendo para vocês entenderem. O Império Carolíngio e o Papado, as controvérsias entre as igrejas do Ocidente e do Oriente, o grande cisma do Oriente, nova expansão monástica, o apogeu do poder papal, o declínio do papado, as cruzadas, a peste negra, escolasticismo, a teologia da Idade Média, também vai falar, porque ele vai anteceder o livro, que é esse segundo aqui, que eu já mostro para vocês também. Esse aqui, ó, ele vai anteceder, então ele vai falar também
como que essa igreja primitiva ela estava se preparando, vamos falar assim, para passar sobre essa idade medieval, que foi uma idade das trevas, né? Foi uma idade que, infelizmente, a gente não conseguiu avançar muito nesse sentido da medieval. Mas quando a gente fala da reforma protestante, a luz chegou. Mas eu vou já falar sobre a reforma. O movimento místico dos séculos 14 e 15, a queda de Constantinopla, conclusão, a necessidade de uma ampla reforma na igreja, vai ter as referências. Então é um ótimo livro para estudo. Eu gostei muito, por ser meu primeiro livro de história da igreja, ele é ótimo, ó. Mas é um ótimo livro. E eu planejo voltar a lê-lo, ó. Uma imagem aqui de Agostinho de Hipona. Eu penso em trazer também obras de Agostinho aqui no canal pra gente dar uma olhada. Vou recomendar para vocês, sim. Né? Não vou falar aqui qual vai ser a obra, mas vai ser ótimo, sabe? A gente vai começar a falar também sobre livros. Aqui já começamos, né, no vídeo passado. Esse aqui é o segundo. E a gente vai continuar se edificando na fé. As páginas são muito boas, viu, gente? São páginas bem grossinhas, assim, ótimas para marcar, não fica aparecendo no outro lado. Aqui vai falar sobre a reforma protestante, né? Então ele vai falar sobre Lutero. Essas partes aqui, ó, eu até grifo de caneta quando são temas diferentes. O meu, não sei se é todos os segundos livros que vem assim, mas ele veio com 2 marcadores. Cada livro vem com seu marcador. Vou até mostrar pra vocês. Esse é o primeiro marcador do primeiro livro. Esse aqui, ó, veio 2 no meu caso, no segundo livro. Cada um ele vem parecidinho com a capa deles. E aí eu vou até tentar achar aqui a imagem do Lutero. Vamos ver se eu encontro aqui, ó. Esse aqui é Erasmo de Roterdã. Vai falar sobre a história que ele compilou o Antigo e o Novo Testamento em grego, porque até então era Vulgata Latina, onde era tudo em latim. E aí ele faz esse compilado, né? Ele faz o caminho reverso, né? E aí também vai falar, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, do Lutero para mostrar para vocês. John Wycliffe, que também traduziu as escrituras do latim para o inglês. A gente vai falar também sobre os líderes menonitas, os anabatistas. Então a gente vai estudar bastante coisa aqui. Tô tentando achar o Lutero aqui para vocês verem. Vai falar sobre as confissões de fé. É ótimo, gente. Esses livros são uma maravilha para a gente poder estudar. A gente vai estudar várias coisas aqui. Ó. Tava tentando achar aqui a imagem do Lutero. E é um livro muito bom, sabe? Ele é ótimo para estudar. Então esse aqui vai falar especificamente sobre a Reforma Protestante. E ele também vai falar sobre o avivamento morável do século XVIII. Que é muito legal para a gente estudar o contexto também sobre depois da Reforma. Como que ficou, né? Como esse legado vai passando de geração a geração. E esse aqui é o último livro. Tá vendo? Esse aqui é do Avivamento Metodista, a Igreja do século XXI. É ótimo para estudar a história do John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards. É maravilhoso, gente, para estudar. E esse daqui vai falar sobre vários homens conhecidos também. Billy Graham. Vai ser até a idade que a gente está vivendo, a idade contemporânea, da idade moderna até a contemporânea. Eu sempre gosto de dividir, assim, etapas da história da igreja, porque eu acho que dá o melhor entendimento. Esse aqui é o marcadorzinho que vem nele, ó. Que sempre segue, né, como eu falei, o designer das capas. E aqui são as páginas. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vai falar sobre o avivamento da Rua Azusa, ó. Jonathan Edwards, que foi um grande homem de Deus também. A Declaração de Independência dos Estados Unidos. Ah, esse livro é uma ótima forma também da gente começar a estudar a história dos Estados Unidos também. Porque os Estados Unidos, os puritanos vieram para lá, fugindo, tô até falando a partezinha da história, fugindo da perseguição que eles estavam enfrentando na terra deles. Então eles vieram para os Estados Unidos e por isso que lá a base é muito cristã, né? Diferente daqui do Brasil. Mas a gente percebe também aqui nesse livro, ele vai contar qual até o nome, como que se derivou também o nome de alguns lugares e como que esses lugares foram fundados também, por que esses lugares foram fundados, como que esses lugares foram fundados, né, alguns dos estados dos Estados Unidos. Então esse livro é ótimo também para estudar essa parte, eu achei muito legal, porque eu não conhecia e eu achei ele muito bom. Deixa eu achar uma parte aqui. Vai falar sobre a igreja anglicana, vai falar sobre a igreja metodista, vai falar sobre várias coisas. Ó, esse aqui é o John Wesley, que também foi um grande homem de Deus. Assim, quando eu estudo história da igreja, é um dos homens que eu mais gosto de estudar, é o John Wesley, porque eu acho que ele deixou um legado maravilhoso, assim como outros também, não tô aqui desmerecendo a história de ninguém, mas esses livros são muito bons para estudar a história.
E, como eu falei para vocês, ó, esse aqui é o William Bolt, do Exército da Salvação, que foi um homem também que mudou a história de onde ele estava inserido, né? Ele mudou aqueles cenários de pobreza que a Inglaterra se encontrava. Então, a gente pode, sim, entender muito sobre a história da igreja nesses livros aqui. Deixa eu mostrar os 3 juntinhos para vocês. E eles são bem grandes também, ó. Vou deixar até a grossura deles para mostrar para vocês. São enormes também, tá vendo? E são ótimos para estudar, é um ótimo material de estudo. Vem com essa caixinha aqui, né, que é o box deles. Bem espaçosa também, cabe eles direitinho, ó, vou mostrar até melhor aqui. E eu gosto muito desses livros, eu achei uma leitura boa, a forma que eles escreveram é uma forma muito boa, não é uma forma cansativa. As palavras também são palavras que a gente entende, não são aquelas palavras extremamente cultas. Também gosto de estudar nesses livros, porque a gente consegue também fazer nossos comentários do lado assim da página, a gente consegue, não tem as linhas, mas ele tem um espaço, ó, que a gente consegue comentar, fazer nossos comentários, né, para melhor entendimento. Como, por exemplo, aqui, William Seymour, né, que ele também deu origem ao avivamento da Rua Azusa. Então a gente vai ver muito desses homens de Deus do passado, a gente vai ver como aquele cenário que eles estavam se encontrando estava totalmente pervertido e como eles foram sal e luz na geração deles. Então a gente percebe que são homens e mulheres de Deus que fizeram toda a diferença. E muitas vezes aquilo que nós estamos desfrutando hoje, nós também devemos dar graças a Deus pela vida desses homens e mulheres de Deus. Outra coisa que eu também queria falar com vocês é que cada livro desse, no final, vai ter o seu resumo, né? São resumos diferentes. E esses resumos vão ajudar muito também para a gente entender melhor que período que eles vão relatar. A editora que publicou esses livros foi a editora Ágape, ó. Tá até aqui no cantinho. Editora Ágape. E essa editora foi muito feliz por ter feito esses livros aqui, publicado, na verdade, esses livros, com esses autores. Vou até ler aqui o nome dos autores. Marcela Almeida, Márcio A. Silva, Denise Américo e Melva Webb. Essa Melva Webb foi aquela que eu falei para vocês, que ela morreu, mas o legado dela permanece até hoje, como a gente pode ver nessa coleção aqui de livros. Eu recomendo demais para vocês, como eu falei para vocês, tem um preço super acessível, o material é muito bom, é um material extremamente rico. Sabe, a gente aprende muito de história da igreja com esses livros, como eu falei também, foi o primeiro livro de história da igreja. Nunca tinha lido até então livros assim só focados em história da igreja, e eu gostei muito. A história da igreja é uma das áreas que eu mais gosto da teologia, então eu gostei muito desse livro, eu acho que facilita muito o nosso entendimento para a gente crescer mesmo, crescer em graça, crescer em fé e entender cada vez mais a história desses homens de Deus do passado. E que a gente possa, sabe, continuar se edificando, como eu estou falando para vocês, que a gente possa investir o nosso tempo nas coisas de Deus, porque a gente sabe que é um investimento mesmo, não é um gasto. Muitas vezes as pessoas acham que é um gasto de dinheiro, um gasto de tempo ler, mas não, gente. Ler é maravilhoso, ler exercita a nossa alma, exercita o nosso entendimento, e principalmente quando está focado nas coisas de Deus, porque a gente está se edificando, a gente está ali dando espaço para Deus falar, até através desses livros, como que homens e mulheres de Deus foram usados durante as gerações para levar a palavra dele. Então eu gostei muito desses livros, recomendo super para vocês, nota 10 mesmo, maravilhosos, sabe? E que a gente possa ter cada vez mais conteúdos cristãos assim, que são edificantes, que são para o nosso aprendizado, que a gente realmente tem esse aprendizado de forma prática também, não é um aprendizado, como eu falei para vocês, de uma forma enjoativa, que a gente se cansa de ler, não, é uma leitura super gostosa, e que a gente possa também pedir para Deus a cada dia abrir os nossos olhos, abrir os nossos corações para as verdades da palavra dele, que a gente de forma nenhuma também venha desmerecer a palavra de Deus, como eu falei, é o principal livro que a gente tem, porque ela é toda divina, inspirada pelo Espírito Santo, mas que a gente também venha investir nosso tempo, principalmente na leitura da palavra de Deus e na leitura de livros que edificam, sabe? Que a gente possa realmente meditar na palavra e principalmente também na palavra de Deus, na Bíblia, e também darmos atenção a livros que vão fazer um bem para a nossa fé. Que a nossa oração venha realmente ser passar mais tempo com Deus, passar mais tempo se edificando, passar mais tempo nas coisas de Deus, porque quanto mais tempo a gente passa nas coisas de Deus, menos tempo a gente passa nas coisas do mundo. É como o Senhor Jesus falou, aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Que a gente possa realmente ser nascido em Espírito todos os dias, que a gente possa realmente frutificar para Deus, que nós possamos dar o nosso tempo ao Senhor em oferta agradável a Ele. Que o nosso coração sempre possa estar desejoso de aprender mais coisas de Deus.
É isso que a gente possa realmente se edificar, que a gente possa investir o nosso tempo nas coisas de Deus. Porque esse não é um gasto à toa, não é como as coisas do mundo. Às vezes as pessoas gastam o tempo e é um tempo que não volta. Pelo contrário, é um tempo que só traz perturbação, é um tempo que só traz destruição para a alma. Mas esse é um tempo que edifica. Então, sugestão de livros. O Essencial do Cristianismo. Que vocês também venham se edificar com esses livros cristãos, livros que realmente edificam. É um livro ótimo para estudar a história da igreja, sabe? É um livro maravilhoso. Essa aqui é a caixinha dele. Então, que a gente venha aprender a cada dia. Fique com Deus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tchau!